Vamos lá. Tá indo, já apareceu ao vivo ali, que legal. Bacana. Vou entrar aqui para te achar. Eu acho que quando eu saio, ó, minha câmera desativa, tá vendo? Ó? Que estranho. Eu vou parar o compartilhamento. Uhum. É verdade. Não mesmo. Educação nunca mais será a mesma, né, após essa pandemia. Não só a educação, mas como todo, né? A gente pega tudo aqui. Sim, sim. Não tem nada, é verdade. Eu não consigo achar onde está. Você já conseguiu abrir aí? Como tá? Eu tô aqui no Face, eu não sei porque ela não aparece para mim. Então. Tenta carregar. Eu carreguei. Aliás, atualizar. Aparece só a primeira. Uhum. Aqui, ó. Tá. Apareceu. Já tô aqui com você. Uhum. Então, eu queria habilitar a câmera, mas tem você que está ali visualizando. Queria habilitar a câmera aqui, mas cadê a opçãozinha? Porque, ó, tá vendo aqui? Eu cheguei atrasada, né? Já tem 3 pessoas. Legal. Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos, viu? Professor Rogério aqui com vocês. Estou só tentando habilitar minha câmera aqui para que a gente tenha uma boa visualização e que vocês possam, né, receber aí as imagens iniciais, tá joia? Então, nós temos o nosso segundo encontro hoje, a partir das 11, um minutinho só. Estou fazendo os últimos acertos aqui e aí a gente já inicia, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou aqui fazendo os últimos acertos, tá? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos o nosso segundo encontro. Eu acho que vocês só não estão recebendo imagem da minha câmera. Podem confirmar através do chat mesmo aí onde vocês estão acompanhando, tá? Só para me dizer o que vocês conseguem visualizar com uma facilidade aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se a gente já tem uma troca aqui. Olá, Francisca Feitosa. Catiene também está online. Bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindas, viu? Certinho. Vocês estão vendo ali a apresentação? Tá ok? Tá bacana? Isso. Olá, Cláudia. Seja bem-vinda, tá? Cláudia Peixoto. Ana Carla Rodrigues Oliveira. Bom dia, Ana. Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha tudo
corrido bem, né? Que vocês tenham descansado, que tenham se organizado aí, viu? Muito legal, tá? Eu só não consigo ver o chat. Eu consigo acompanhar com você. Isso, é. Aí eu consigo acompanhar aqui. Aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, agora eu estou conseguindo ver. Tá certo. Legal. Tico Lima, bom dia. Seja bem-vindo também, tá? Se alguém tiver alguma dica bacana aí de como habilitar a minha câmera frontal, ela estava funcionando até agora, mas ela deu uma paradinha. Se alguém tem mais experiência aí. Olá, Tico, bom dia, bem-vindo. Ele sabe. Ah, é? Legal. Então, fiquei sabendo que o Tico pode, de repente, nos dar aqui uma dica. Quando eu comecei a transmissão, a câmera estava ok, mas depois que eu comecei o compartilhamento, ela deu uma parada. Eu não sei se é característica, creio que seja, né? Olá, Micaela, bem-vinda, bom dia. Eu creio que seja característica mesmo do compartilhamento, que quando você compartilha, né, a sua apresentação, você acaba desabilitando, né, a sua câmera frontal. Mas daí a gente pode fazer assim, pessoal, no finalzinho eu paro o compartilhamento, ativo a câmera para a gente poder se ver, né? Afinal de contas nós temos mais um encontro ainda. Érica Rovedo, bom dia, seja bem-vinda também, assim como a Lica, né? Lica Silva, bom dia. Hoje nós temos o nosso segundo encontro, tá bom? Olha lá, o Tico acho que disse que sim, sim, né? Deve ser isso mesmo, a questão do compartilhamento. Pessoal, que bacana, né, que vocês conseguiram se conectar hoje, muito bom. E hoje nós vamos dar continuidade àquela questão de que foi discutida no nosso primeiro encontro, tá? Eu estou esperando mais um pouquinho aí para a gente ter um número legal de participantes na nossa live de hoje, feita com muito carinho aí para vocês, pais e responsáveis, né? Isso. Tá, eu já entendi. Tico, obrigado pela explicação, tá bom? Obrigado, viu? É isso mesmo. Então, esse nosso segundo encontro, pessoal, ele dá continuidade àquilo que nós realizamos na última sexta-feira, tá? Então, eu vou trazer para a gente se relembrar, para a gente lembrar um pouquinho, né, do que foi discutido. Aí nós vamos, então, continuar, tá bom? Deixa eu dar bom dia aqui para Simone Rocha. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda, tá? Bom dia a todos. Já tomaram café, né? 11h04, 11h05 já da manhã. Já devem ter tomado café, feito a caminhada, se preparado. Então, hoje a discussão, pessoal, retoma o que a gente falou na semana passada. Eu espero que aquela nossa primeira conversa, né, vocês tenham conseguido já mudar algumas características aí no processo de estudo dos filhos de vocês, né? Foi importante para a gente poder iniciar uma discussão a respeito dessa adaptação que é extremamente necessária, né, do ponto de vista da pandemia. É claro que desejável seria estar na escola, todo mundo junto, né, aprendendo, compartilhando. Então é um processo muito interessante a escola. A gente gosta muito, nós que somos professores estamos sentindo muita falta, né, da escola e de todo esse contato. Inclusive eu sinto muita falta do barulho da escola. É uma questão muito importante para mim, aquele barulho de escola, né? Então, todos preparados aí? São 11h05, nós vamos aqui então dar início, tá? Então, vou dar os últimos bons dias aqui para a Rose, vou dar um bom dia também para a Sinete Santos. Sejam bem-vindas, tá bom? Vou aqui então começar a nossa apresentação, desejando que todos possam aprender e que seja um momento muito especial para todo mundo, viu, pessoal? Para quem não esteve comigo na semana passada, eu me chamo Rogério então, tá? Eu sou um professor especialista de sala de recursos, pedagogo, né, especialista. Trabalho no estado aí em sala multifuncional de recursos, que faz o atendimento pedagógico especializado a alunos que têm autismo, né, que estão dentro do espectro do autismo. Assim também como alunos que possuem algum tipo de deficiência física, tá? Minha sala aqui tem essa característica. Mas eu tenho muita experiência também com dificuldades de aprendizagem, tenho muita experiência também com deficiência intelectual, né, que são comorbidades aí da maioria dos alunos que eu atendo. Também tenho uma carreira na área de idiomas, né, venho também dessa área. E com a educação já tem um tempo aí significativo que eu me desenvolvo dentro da educação. É um trabalho que eu escolhi, né, eu escolhi ser professor bem cedinho. Aí eu comecei já com 17, 18 anos de idade a lecionar.
Passei pelas áreas de tecnologia, tá? Que foi o primeiro curso que eu fiz, processamento de dados, e depois eu fui para a área exatamente de idiomas, onde eu fiquei por muito tempo, aproximadamente 12, 13 anos. Aí eu cheguei no estado e comecei a trabalhar na sala multifuncional de recursos pelo interesse, né, com a educação especial e com as dificuldades de modo geral. Então, o meu currículo ele é um pouquinho variado. Eu gosto muito também de organizar estudos, pesquisas, me organizar aí para poder levar melhorias, né? Tanto para a escola como para a sala de recursos. Aí eu fui convidado pela escola e aceitei o convite assim já, nossa, sorrindo, né? Com um sorriso largo para poder ajudar vocês nesse processo de como auxiliar o filho de vocês, a filha de vocês no momento de pandemia. Então, no nosso último encontro, pessoal, nós chegamos nesse slide aqui, né? Foi o último encontro que foi o último slide que eu apresentei para vocês. A gente falou sobre rotina e falamos também sobre acompanhamento, tá? Então, parei exatamente nesse ponto sobre rotina e no ponto sobre acompanhamento. Aí vocês vão ver já os tópicos que eu discuti com vocês. Falei assim, olha, no nosso segundo encontro, nós iremos abordar um pouquinho cada um dos tópicos, né? Horário, local, frequência, foco, aprendizagem e descanso. Assim como no nosso terceiro encontro, eu vou deixar para falar sobre acompanhamento, tá bom? Eu vou ensinar para vocês algumas cobranças e estratégias. Então, na nossa aula passada, a gente falou sobre a pandemia, contextualizou a escola, falou sobre esse ambiente, como esse ambiente foi afetado, como os professores se adaptaram e como vocês, pais e responsáveis, também tiveram que se adaptar ao longo aí dos últimos tempos, né? Desse último 1 ano que saímos para uma quarentena e, na verdade, ficamos um semestre praticamente inteiro, né? Afastados. Então, pessoal, como eu prometi, eu vou falar então sobre o primeiro tópico. Vamos lá, horário. O que eu falo sobre a questão de horário? Vocês já vão ver aí no slide. A primeira questão sobre horário, nós vamos discutir 2 aspectos. Um aspecto que é positivo e um aspecto que é negativo. Eu também trago para vocês uma dica de como negociar essa questão de horário. Eu considero o horário muito interessante, né? A escola, não, né? Obstante, ela sempre tem a questão dos horários. Então, o aluno tem um horário para aula, um horário para entretenimento, um horário para pausa. Então, o que a gente pensa no nosso ambiente doméstico é reproduzir, tecnicamente, o que o aluno teria na escola. Então, vocês vão reproduzir em casa o que os filhos de vocês fariam na escola. A questão positiva do horário, vamos abordar essa questão positiva aqui. Bom, a ideia principal é desenvolver o hábito. Portanto, estabelecer um horário para os estudos facilitará a adesão. Eu preciso muito, né, estabelecer de uma maneira tranquila, eu preciso dialogar com os meus filhos, né, com as crianças, para elas compreenderem que as coisas funcionam em determinados momentos. Muitos alunos que têm dificuldade de adequação de horário, essa dificuldade se dá por uma noite mal dormida, por falta de rotina. Então o aluno janta, né, o filho, o aluno, etc., ele janta muito tarde, ele vai para a cama muito tarde, ele leva elementos distratores para a cama, como celulares. Então ele burla as regras, né? Passa a noite, principalmente adolescentes, eles passam a noite em videogame ou coisa do tipo. Então daí às 7 da manhã eles não conseguem acordar para assistir as primeiras aulas ou coisa do tipo. Então esse aspecto inicial do positivo é estabelecer mesmo horário, por quê? Porque ele vai facilitar a adesão. Eu preciso muito que a criança, o pré-adolescente, se acostume com esse horário, tá? E já numa rotina pensando aí para o café ou coisa do tipo. O que eu enxergo como negativo? Tudo que é imposto e obrigatório tende a causar rejeição. Então, se você chega para o teu filho e fala assim, olha, tem que acordar às 6h30 da manhã ou às 6 horas da manhã, então é uma coisa que você está indo contra o relógio biológico deles, né? As crianças e adolescentes, pré-adolescentes, têm períodos de desenvolvimento e maturação diferenciados. Eles sentem mais necessidade de dormir. Adolescente, então, se você deixar, dorme, né, quase o período todo. Então, o aspecto negativo é cuidado quando você for negociar a questão de horário com o seu filho. Eu acho que uma dica boa para não ter um problema com questão de horário é envolvimento. Tá? Por que eu acho que o envolvimento é uma dica essencial? A criança ela tem que ser participativa no processo de criação de rotina.
A rotina nunca é imposta, a rotina é desenvolvida, tá? Então, para você ter sucesso aí com uma adoção de rotina, primeiro, envolva o teu filho. O teu filho precisa estar envolvido no processo. Então, lembram, né, do que eu falei para vocês na questão do celular? Você nunca vai dar um celular no sentido de, nossa, estou premiando meu filho porque ele se comportou. Ele tem que conquistar. A questão de horário é uma questão aí de envolvimento. Então, você precisa o tempo todo envolver os filhos, explicar, né, que existe uma rotina da casa para casa, uma rotina da escola, e a criança, então, vai se sentir mais envolvida e participativa. Depende muito de como você estimula e pergunta para ele, né? Então, você sempre vai dar duas opções. O que você prefere? Você prefere fazer as suas rotinas, né, correlacionadas à casa no período da manhã? Você prefere estudar no período da manhã? Ou seja, já aí você está trazendo a criança para o envolvimento e para uma discussão num ponto onde a criança se sente participativa. Senão ela vai fazer só por obrigação e realmente não vai fazer nada muito bem feito. Então, por isso que a questão de horário é muito essencial que seja dialogada, tá? Para a vida como um todo, nós precisamos de diálogo, precisamos muito, né, desse diálogo. Os adultos precisam conversar, a casa precisa conversar, né? Aí eu vou dar uma evoluída para o segundo tópico. Então, a Vanessa está aqui comigo hoje também, acompanhando o chatzinho aí onde vocês estão colocando dúvidas. Podem já ir colocando dúvidas, tá? Podem me interromper. É uma aula mesmo, viu, pessoal? E na aula a gente tem dúvida e a dúvida pode ser tirada no momento da fala. Não há problema algum, viu? Eu vou para o segundo tópico aqui então com vocês e, para mim, é um tópico muito importante. A maioria dos quartos, né, e locais onde a criança vive ou está, a gente imagina que há uma certa bagunça. Essa bagunça, né, esse local desarrumado, é uma característica mesmo pertencente às crianças, a falta de organização. Se a gente fizer um exercício rápido e olhar para essa imagem aqui, eu vou até aumentá-la um pouquinho e deixá-la bem grandona para a gente olhar detalhes aqui. Então a gente está vendo um espaço, né, que é a cama, onde a criança dorme, um espaço onde eu tenho para guardar roupas, né, como se fosse uma cômoda. Eu tenho uma escrivaninha aqui no canto, onde a criança pode estudar, tá vendo? Ó? Então tem uma escrivaninha ali onde a criança pode estudar. Eu tenho uma partezinha de armário lá em cima e depois eu tenho as coisas que enfeitam, né, brinquedos e tudo mais. Olhando para essa imagem, qual é a sensação que vocês sentem? O que vocês sentem? Eu gosto muito de organização. Acho que tudo precisa estar organizado para que tenha um funcionamento. A gente cria um plano, né? Um plano A e também pensa num plano B. Aí o plano B pode até ter um plano C, viu, pessoal? Mas a organização ela tem que ser primorosa. Não só porque é o quarto, mas porque essa característica de organização vai fazer falta para as crianças quando elas estiverem lá no ensino médio. Hoje os filhos de vocês estão ali no Fundamental 1. Quando eles forem para o Fundamental 2 e ensino médio posteriormente, eles terão mais aulas, mais professores, mais cadernos, tá? Então essas crianças precisam ser muito organizadas, tá bom? Eu vou ver aqui. Ah lá, já tem uma fala ali do Tico. Ele diz assim, ó, vejo o desespero da minha esposa correndo para arrumar tudo. Exatamente. A gente observa isso mesmo, né? E é uma coisa que teria que ser da criança. Então a criança tem que ter as rotinas dela, de arrumar o quarto, deixar o quarto organizado, né? É claro que ali a criança enxerga o quarto como identidade, viu? É parte da identidade dela. Então por isso que a criança deixa e gosta de enfeitar do jeitinho dela. Não há nenhum problema, mas desde que haja conservação e arrumação, né? Então, como eu dizia para vocês, é importante demais, porque a criança vai para o Fundamental 2, ela vai trabalhar com cadernos grandes, né? Cadernos com mais matérias entrarão. Então, o tempo todo essa criança tem que ser preparada aí para um desenvolvimento. Então, o que a gente observa aqui? Primeiro, diversos estudos, eles apontam muito a influência do ambiente no processo de ensino e aprendizagem. Não à toa, a escola, o ambiente sala de aula, ele foi pensado para ser um ambiente de aprendizagem, tá? E de estimulação. Várias escolas de diversas correntes e fundamentos, escolas do tipo Waldorf, escola do tipo construtivista, então elas criam espaços que oportunizam a aprendizagem. Então tem o cantinho da leitura,
tem um cantinho da matemática, tem um cantinho da área de ciências, né? Existe todo um canto, a sala de aula é feita dessa maneira. Em suma, as salas possuem cadeiras, mesa do professor, hoje os equipamentos tecnológicos, as lousas, e esses são os recursos mais comuns nas salas, né, da escola pública brasileira. Então, a sala ela é feita para ser exatamente um ambiente controlado, né? Os professores, então, adotam ali algumas metodologias, invertem a sala, né? Colocam a sala em roda. Então, o professor tem uma autonomia muito bacana para poder trabalhar na sala com o recurso que ele dispõe. Mas daí esses estudos apontam, né, que o ambiente, a gente sabe que o ambiente, ele influencia muito o processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Se eu estou num ambiente bagunçado, como esse daqui da imagem que vocês estão vendo, eu não vou conseguir desenvolver um bom estudo aqui nessa mesinha. Tampouco aqui na cama, né? Muitos alunos vão para a cama com o telefone, com computador ou então com qualquer outro recurso e deitam ali de qualquer jeito. Então, não dá. E se eu quiser também, por exemplo, usar esse espaço aqui, olha como esse espaço está comprometido. Eu não consigo, tecnicamente, estar num ambiente bom de estudo. Esse ambiente, no outro ponto, pessoal, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar estresse. A criança vai ficar estressada. Se já está gerando estresse em vocês e em mim, né, que somos adultos, imagine para uma criança então, né? Que a dificuldade visual ou visoespacial está em desenvolvimento. A criança ainda não tem toda essa visão, né, e todo esse conhecimento. Aí a gente vai dizer também que esse ambiente sempre vai comprometer muito dois pontos. O primeiro deles é o ponto foco. A criança vai ficar sem foco. E o segundo ponto é a atenção, tá? Foco e atenção podem ser entendidos como a mesma coisa, mas no geral, adultos conseguem assim focar com mais facilidade. Criança muito pequena, ela consegue um engajamento muito curto, muito rápido. Haja visto, né, aqueles comerciais de brinquedos antigamente. O comercial era muito rápido porque ele tinha que atender ali aquela criança que estava assistindo, né? Então o comercialzinho do brinquedo é rápido, tem uma fala rápida, tem um nome fácil de falar, né? Porque a criança não consegue engajar tanto. Então aí a gente vai perder foco e vai perder atenção. A criança, o adolescente ou até mesmo o adulto vai ficar perdido num ambiente desse. A vontade é organizar tudo e deixar tudo arrumadinho para que aí se comece um estudo. Falamos disso na semana passada, né? Eu vou evoluir então para o próximo slide aqui, aonde nós vamos chegar no adequado. Então, vendo esse espaço aqui, se a gente olhar para esse espaço, olha só, vocês já vão ver já aí. Esse espaço é um espaço muito limpo, tá? Então, se eu olhar para a minha parede, eu não vejo nada pendurado, eu não vejo nada assim, entrando em conflito com a criança, né, ou com o adulto. Eu tenho um espaço mais bem organizado, eu tenho uma mesa específica, tenho um computador ali, tem uma luzinha de abajur, ou seja, está mais organizado. Causa aqui não estresse, mas causa prazer, né? Então você olha para esse espaço e você sente assim, nossa, é um espaço confortável para aprendizagem. Estudos apontam que cores influenciam demais, né? Há quem goste aí da área de estudo de cores que vão falar muito para usar amarelo, usar azul, né? São cores aí que vão estimular a inteligência, vão estimular o campo da aprendizagem. Aqui acho que a gente tem que lançar a mão de todos os recursos. O primeiro e mais principal é localizei um lugar onde o meu filho ou filha podem estudar, ele está organizado e preparado para o uso aí desse ambiente, sem nenhum problema especificamente falando, tá bom? Aí tem dicas para vocês, vamos dar uma olhada nas dicas ali, ó. Deixe todos os recursos que serão utilizados próximo ao aluno. Então, dessa maneira, você vai evitar deslocamentos necessários. O que a gente entende por recurso? Fácil, bem fácil. Uma tesoura é um recurso, folha de papel é um recurso, régua também é um recurso. Então, tudo que o aluno vai usar para aquela aula em específico tem que estar na mão dele. Ele não tem que ficar levantando para ir buscar esse recurso numa sala, num outro quarto, ou até mesmo sair na rua e ir lá no vizinho buscar uma régua emprestado, por exemplo. O que vai acontecer? Vai atrapalhar o foco dessa criança, vai atrapalhar a atenção dessa criança. Então você pai, você mãe, você cuidador, né, precisa deixar esse ambiente
com os recursos à mão da criança. A gente fala muito do ensino estruturado. Nós escrevemos da esquerda para a direita. A criança vai realizar as atividades e tarefas da esquerda para a direita. Então, ela tem que alcançar o potinho com as canetinhas, alcançar a tesoura, alcançar todo o recurso que ela vai usar aí para o dia a dia dela, tá bom? Então, se não está desse jeito, já pode ir aí pensando e anotando, né, aí no caderninho de vocês, para poder mudar. O tópico 2, o local escolhido precisa ser arejado, tá? E que traga um certo conforto. Aqui eu não estou falando tecnicamente de um local bonito. A gente não vai discutir beleza, nós vamos discutir assim, tá arejado, a janela está aberta, entra uma luminosidade, a cadeira que o meu filho senta é uma cadeirinha bacana, não precisa ser uma cadeira, né, perfeita, mas uma cadeira que ele tenha uma boa inclinação, que ele não fique pendurado, que não tenha defeitos, né? Dentro da realidade de cada pai, de cada família, vocês vão buscar o que vocês entendem por conforto, tá? E é de vocês. Cores, né? Também é muito importante, já falei. Acomodações e localização. Imaginem vocês sentados numa mesinha para estudo e de frente você tem uma parede. É só o que você tem. A janela está na sua parte lateral, a parte de trás. Só que se você olhar pela janela, você vê um outro edifício, um outro prédio, alguma coisa. Você não tem uma visão bacana. Aí você vê que, por exemplo, a criança está muito, o que a gente chama, né, de um ambiente de confinamento inadequado para a aprendizagem. Aí eu considero tentar achar um outro local na casa que atenda a palavra arejado. Pode ser uma sala, pode ser, por exemplo, uma cozinha, de repente aí na situação da família, onde traga um conforto, inclusive de visual. A gente vai falar já já de descanso, mas vocês sabem que a gente faz mini pausas, mini descansos? Um descanso, olhar pela janela, contemplar, por exemplo, uma árvore, contemplar, por exemplo, uma flor, né? Ou até mesmo uma rua, uma rodovia. Isso daí já é uma mini pausa, tá? E já vai ajudar bastante. A terceira dica aqui é não interrompa o momento de estudo. Essa pausa, essa interrupção que é feita, ela vai causar na criança aquela quebra de raciocínio, tá? Aquela quebra de pensamento. Então, seu filho está lá estudando, você entra abruptamente no quarto e fala assim, onde você colocou o carnê de pagamento não sei do quê? A criança está no momento de leitura, aprofundamento dessa leitura dos roteiros que a escola mandou, tá? Ela está entendendo o que o roteiro pede e você veio ali com um assunto que compete com a atenção dela. Então aí você tem que supervisionar. Então pai, mãe, você vai passar por aquele lugar, vai olhar como seu filho está estudando, vai espreitar. Vocês são excelentes em fazer isso. Vocês já fazem isso, né? Então façam essa supervisão de uma maneira controlada e que não interrompa o momento ali de engajamento do teu filho e da sua filha, tá? Então aqui eu vou um pouquinho além, tá? O que eu acho? Eu acho assim, antes de acontecer tudo isso, eu preciso pegar esse roteiro que foi, né, que a escola mandou para o teu filho realizar e dialogar com o teu filho. Sentar, o assunto escola, ele é da família. Então o pai participa, a mãe participa. Se a família não for nuclear, a avó participa, o tio participa. Nós vamos identificar na família uma coisa assim, eu não quero que fique responsabilidade da mãe somente, tá? As mães já possuem muitas responsabilidades. Casa, alimentação, rotina, as mães já possuem muitas responsabilidades. Há um momento agora de parada e de entender que na pandemia o assunto escola é da família inteira. Todo mundo tem parcela ali de condução do teu filho e da tua filha. Então todo mundo ajuda. Um irmão mais velho ajuda, um irmão que esteja no mesmo ano ajuda, mas em contraturno ele ajuda. Uma tia que tem uma facilidade maior, por exemplo, na área de idiomas, ajuda, né? Então o assunto escola, ele tem que ser de todos. Eu não posso só, né, entender que ele é da mãe. Nossa, porque o pai está trabalhando, a mãe está em casa e ela está acompanhando o filho. Nunca foi só da mãe, tá? Assim como o assunto alimentação, nunca é da mãe. O pai cozinha, né? O tio cozinha, a avó cozinha. Então é um assunto que tem que ser discutido com a família. Eu acho que domingo é um bom dia para discutir, porque domingo, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo em pandemia.
Então, domingo é um dia para todo mundo sentar e planejar a semana, o que vai acontecer durante a semana. Entenderam? Acho muito bacana que vocês tenham esse momento de fala, de oportunização, tá? Não, Rogério, não temos nem o hábito de sentar na mesa para almoçar juntos. Gente, está errado. Então, se vocês não têm esse hábito, precisam passar a ter, porque é isso que é uma família. Família discute problemas, né? E o que são problemas? São situações que todo mundo passa. Aprendizagem, defasagem na escola, meu filho está com dificuldade em matemática, já vou dar dica para vocês já já. Então vamos aqui acompanhar um pouquinho mais, viu? Sobre frequência. O que a gente fala sobre frequência? Seu filho já ia à escola de segunda a sexta-feira. A sua filha também já frequentava de segunda a sexta-feira, né? Então, vamos pensar assim um pouquinho. Seu filho ia de manhã. Se a gente parar para pensar, as crianças passam muito tempo na escola, né? Muito tempo da vida dela, elas ficam na escola e passam, né, estudando. Então, a gente fala assim, meu Deus, né? Meu filho ficou, sei lá, 6, 7, 8, 10 horas na escola. Se a gente olhar para outras culturas, como a Ásia, por exemplo, ou como a Europa, por exemplo, as crianças passam muito mais tempo estudando. O currículo dessas escolas, ele é enriquecido. Não à toa nós temos nas melhores universidades do mundo, né, asiáticos, de modo geral, são crianças, adolescentes que estudam 14, 16 horas por dia. Então, é uma realidade diferente da nossa, né? Aqui a gente está estabelecendo uma frequência devido a quê? Primeiro, respeitar esses dias e horários estabelecidos, que a gente já tratou anteriormente, né? Então, eu já tenho meu dia de estudo, já tenho meu horário estabelecido, já conversei aqui em casa, né? O horário já está estabelecido, tem o horário do CMSP, tem um horário aí bacana, eu tenho que fazer dessa maneira, né? Então, daí, com isso, vocês vão reforçar a rotina que já foi estabelecida anteriormente. Não tem ainda, Rogério, não consegui sentar com meu filho, não consegui estabelecer quanto tempo ele vai estudar por dia. Então vamos espaçar, vamos lá. Senta, conversa, discute. Eu vou conseguir fazer 3 horas na segunda-feira de estudo, na terça-feira eu vou conseguir fazer 2 horas, na quarta-feira, de novo, eu faço só 2 horas de estudo, na quinta-feira eu faço 3 e na sexta-feira eu faço 1 hora, porque eu tenho que ajudar minha mãe, né, em outras atividades e tudo mais, é um engajamento. O que eu acho dessa característica? O que eu penso a respeito? Vamos ver uma pergunta aqui, ó. A Sinete Santos está dizendo assim, meu esposo disse que a mãe tem que fazer tudo. Ele sempre diz isso e isso me deixa irritada. Sinete, é uma situação aí que a gente falou anteriormente. Ele precisa compreender que o assunto escola é um assunto da família, tá? Vários especialistas, psicólogos, pedagogos, né? Pessoas relacionadas ao campo da humanidade vão falar muito a respeito dessa concepção que os homens têm. Os homens realmente não se envolvem. Então, pessoal, por favor, eu estou fazendo aqui uma fala generalizada. Há vários casos que fogem da regra, vários casos. Então, tem homens muito participativos na vida escolar dos filhos, assim como tem vários homens que, gente, tem dificuldade de pagar pensão, tá? A gente sabe disso e não é nenhuma novidade que eu estou trazendo para vocês. Mas conversem sobre, discutam sobre, né? Claro, no primeiro momento você, o seu marido, né? Os adultos em questão, para depois realmente mudar aí na característica da família como um todo. Aqui a gente não vai punir ninguém, nem mãe, nem pai, nem família. Nós vamos dialogar, porque o diálogo é a base da nossa discussão, tá bom? Eu mesmo tenho exemplos na minha família de pais que são super participativos, levam para a escola, cobram tarefa, né? E eu acho que todo mundo consegue. Quando a gente também precisam se envolver aí nessa situação. Fica a minha dica, né? Para que eles possam refletir a respeito. Porque, vamos lá, depois acontece um detalhe. Qual que é o detalhe? A criança cresce e o pai perdeu a oportunidade de educar. Daí a gente vira, né, a gente olha para trás e diz assim, nossa, meu filho cresceu, não quer mais estar junto comigo, fazer as coisas juntos, como a gente fazia antes. Claro, né, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve. Aqui, olha, vou falar respectivamente para você. Olha lá, tire um dia, né, geralmente o domingo, para conversar sobre o resumo da semana. O que é esse resumo da semana? É um resumo de reflexão. Então, eu vou pensar assim, o que funcionou, o que não funcionou,
como foi, como que não foi, o que que deu certo, o que que não deu. Eu acho que o mal do século XXI é assim, todo mundo precisa ser ouvido, mas ninguém, tecnicamente, está disposto a discutir. Então, todo mundo tem uma opinião a respeito de um assunto, mas essa opinião geralmente foge um pouquinho da ideia do todo, né? Então, a gente tem essa necessidade de falar, mas a fala tem que ser bem direcionada, né? A Cinete, então, falou assim pra gente, ó, ele trabalha muito, chega a 1h da manhã, mas eu falo para ele, né, me ajudar nos finais de semana, tem 4 crianças e um bebê de 8 meses. Para mim fica um pouco difícil. Cinete, a sua realidade, né, vamos observar pela sua ótica, né, pela sua situação, realmente é muito puxada, tá? Então a gente precisa aí de um apoio, você precisa de um apoio de alguém, da tua família também, e claro, o apoio dele. Ele realmente é um provedor da sua casa, eu já entendi também, viu? Então a gente precisa também respeitar essas características, né? Mas é fundamental que ele tenha um engajamento. Um domingo à tarde, não precisa ser muito tempo, mas tem que ser uma coisa assim de, né, frequência, essa conversa. Ela tem que ser uma conversa que aconteça com uma certa frequência, viu? No jantar, no horário da janta, né? E aí a regrinha é aquela regra. Enquanto um fala, o outro ouve. Então eu vou olhar os argumentos que o outro trouxe e vou tentar compreender, porque vamos lembrar, cada pessoa é um universo particular, com os anseios, com os desejos, com as vontades, com a expectativa, e a gente vai esquecendo disso tudo na vida, né? Porque eu tenho que fazer a janta, porque eu tenho que lavar a roupa, porque eu tenho que arrumar a casa, e aí a gente não é ouvido, né? E a gente vai ficando frustrado e vai fazendo, né? Por fazer mesmo. Então, antes que isso aconteça, a gente tem que implementar. Lembram quando a gente se encontrou aqui na sexta passada, que eu falei que a gente vai mudar muito comportamento no nosso encontro? Por que mudar comportamento é difícil, Rogério? Porque esse comportamento já está estabelecido há muito tempo. Essa rotina de trabalho do teu esposo já existia anteriormente, né? E as crianças foram chegando dentro dessa rotina. Então a gente precisa adaptar e pensar. Tentem aí, né, todos, de modo geral, achar um momento para esse encontro no domingo ou então em qualquer outro dia da semana, tá? Eu sei que há atividades religiosas, há outras atividades, né? Aqui você traz para mim que você fica apavorada, né? Pois as professoras dos meus filhos querem atividades prontas e eu só posso fazer à tardezinha. Também é uma realidade, né? A gente tem que pensar nesse prazo, esse prazo ele tem que ser discutido e dentro do aspecto da família, viu? Mas tente sempre colocar isso para as professoras, para a escola, né? A gente tem que levar a nossa dificuldade. Eu acho que você está trazendo isso hoje, viu? Obrigado por compartilhar com a gente. E o que eu puder fazer aqui de dica, eu estou ajudando, tá bom? Eu vou à escola também para visitar. Eu acho que é importante a gente ter um encontro presencial, né? Isso, a Vanessa está dizendo aqui para mim que você pode procurar a coordenação pedagógica. Vanessa é a coordenadora e é uma pessoa assim que tem uma escuta maravilhosa. Ela foi minha coordenadora por muito tempo. Eu sou exemplo disso, viu? Vamos continuar aqui então, pessoal. Chegamos ao foco. Nossa, vamos falar sobre foco. Aqui em foco, eu quero falar sobre elementos distratores. Nossa, mas o que é um elemento distrator, Rogério? Eu coloquei aqui imagens para vocês acompanharem comigo. Esses elementos, eles vão influenciar a aprendizagem, o foco e a atenção. Lembram daquele quarto? Lembram? O quarto, ele está exatamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha lá, voltei no quarto para trazer para vocês, tá? Bacana. Então, aqui no quarto, a gente acha muitos elementos distratores. Esses elementos, então, vão competir com a atenção do teu filho. E aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque a criança ela vai prestar atenção no brinquedo, no cãozinho de estimação dela, a criança vai prestar atenção não sei, na fotografia. Então, esses elementos aí, eles vão distrair o seu filho, né? Eles vão acabar trazendo essa distração aí desnecessária e a criança vai ficar perdida, ela não vai entender onde ela está, em que momento que ela está na atividade dela e na rotina, e essa criança vai ficar, então, assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? E acaba que não faz nada, tá bom? Então, nós precisamos reduzir. A imagem traz para vocês diversos elementos distratores aí, né? Carrinhos, brinquedos, plantas, um castelo, tem até um macaquinho em cima do castelo, se vocês observarem lá em cima, né?
Então, esses elementos distratores, eles vão atrapalhar muito, 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 muito a aprendizagem. Eu vou voltar lá para o slide do foco, que é o slide que eu estava falando com vocês. E o que a gente vai fazer aqui no slide do foco? Na nossa vida, a gente precisa tirar esses elementos. Então, evitem, né, um lugar onde essa criança está que tenha muito barulho. Esse barulho vai competir de uma maneira muito grande com a criança. Então, um vizinho que está em obra, assim, rua, né, onde passa ali, vem muitos vendedores, tenta achar aí um ambiente na casa que não tenha tanta essa interferência. Eu, Rogério, preciso muito de silêncio para eu encadear o meu pensamento. Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui, vizinho à escola, tem casas, né? E tem galinha, tem até um galo que fica cantando o tempo todo. Quem dá aula aqui sabe dessa situação do Paulina Rosa. Então, quando esse galo canta, eu presto atenção nele ali, né? Mas o meu foco está aqui com vocês. Então, acho que esse barulho aqui é muito... Olha lá, o galo cantou. Esse barulho ele é muito chato, muito difícil de lidar, a gente não controla. Outro aspecto é uma casa muito barulhenta, tá? Então, casa que tem visita, casa onde a família é grande, a criança fica ali sentadinha tentando estudar, assistindo a aulinha dela, e tá todo mundo falando alto lá na cozinha, passando pelo corredor, chegando à sala. Então, essa criança ela tem uma competição sonora muito grande e a gente sabe que a criança tem dificuldade de foco. Então, casas com muito barulho, né? Evitem esse barulho, tentem aí criar situações onde a criança seja de estimação, de modo geral, né? A criança, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um gatinho, eu vou levar junto comigo para estudar. Animais de estimação têm necessidades diferenciadas. Ele vai entender que a criança quer brincar, ele vai entender que a criança está cuidando dele. Claro, tem muitos animaizinhos que se comportam super bem, dormem, deitam lá quietinho, né? Então tem que tomar cuidado, mediem, observem, né? Se o gatinho, o cachorrinho, enfim, não está atrapalhando ali, não é um elemento distrator. Cuidado. E daí, assim, eu não vou nem pôr um X em cima do cachorrinho aqui, mas aqui eu vou colocar uma atençãozinha assim, ó, para você ficar, né, prestando atenção aí na situação com o animal de estimação. Aí o terceiro é, de fato, a tecnologia. A tecnologia, para mim, é um dos elementos mais distratores que existe, né? Por quê? A criança vai sempre estar mais interessada no Facebook, no Instagram, no YouTube, no joguinho dela. Então, se ela está usando o celular para estudar, é estudar. A gente não chegou no momento ainda da nossa rotina de descanso, porque lá no descanso a criança vai poder usar o telefone para entretenimento. Estudar é uma coisa, entretenimento é outra. São dimensões que a criança tem que entender e você, pai e mãe, responsável, tem que mediar. Então, eu acho que um videogame num quarto ele tem que estar desligado, uma televisão tem que estar desligada, a criança tem que mobilizar a atenção dela para, né, se for usar e está usando a tecnologia, para o estudo e não para o entretenimento. Então, cuidado, né? Outro foco de atenção aqui com esse elemento distrator. Então, a gente tira os elementos que distraem, né, são os distratores, e vai ficar, portanto, com os elementos. Quais elementos, Rogério? Ambiente, foco, aprendizagem, supervisão. Esses elementos são importantes para que a gente tenha um desenvolvimento maior no que a gente se propôs a fazer, estudar, tudo bem? Então, esses elementos aí são essenciais. Quais outras dicas que eu vou dar aqui para vocês com relação a elementos distratores? O quarto da criança, como eu falei, faz parte da identidade dela. Nenhuma criança gosta que você mexa muito no quarto dela, no guarda-roupa ou nos bichinhos e tudo mais. Mas antes de fazer ou tirar, nunca façam ou tirem sem o consentimento deles. Porque pensem em vocês não, pais e mães, né? Vocês não gostam de ter, né, de pessoas mexendo nas coisas pessoais de vocês. Então também respeitem a dimensão da criança. A criança tem naquele bichinho, naquele mobile dela que está no quarto, uma ligação afetiva com ele, entendam? Então daí o que eu posso fazer? Eu posso mudar de lugar, eu posso levar para um outro lugar que não vai se tornar um elemento distrator, que ele vai cumprir o papel dele que é enfeite. Então cuidado para não invadir muito a identidade do seu filho. O tempo todo eu falo muito dessa construção dessa identidade, desse respeito da criança
A minha mãe, ela tem uma coisa, ela fala uma coisa, e eu hoje acho que isso é muito verdade. Ela fala assim, para todo mundo ela fala, né? Claro que as pessoas mais vividas têm uma sabedoria, a gente sempre se apoia nelas. Minha mãe diz assim, trate uma criança como um adulto. Aí eu achava que era muito pesado tratar uma criança como um adulto, né? Criança tem que ser lúdica, tem que ter fantasia, tem que ter sonho, tem que ter brincadeira. Tem que ter sim. Mas é tudo muito sério, tudo muito bem conduzido, né? Porque senão depois você perde a mão. Eu fico pensando o tempo todo, o que eu estou ensinando para o meu filho quando eu falo não para ele? Quando ele vem para mim e fala assim, pai, posso brincar hoje com os meus amigos? E eu digo não. Como que ele internaliza esse não e como que ele aprende esse não? Meu pai é ruim, meu pai é chato, meu pai é insuportável. Ou meu pai está dizendo não porque não tínhamos combinado essa saída antecipada, ele queria que eu estivesse estudando. Vocês acham que a criança tem essa capacidade de mediação mental? Nem todas. Depende muito como você cria seu filho. Então eu preciso pensar de que maneira que eu ensino meu filho. Quando a gente diz que a criança aprende o tempo todo, é o tempo todo mesmo. E sobretudo com o não, tá, pessoal? Então eu preciso ensinar os meus filhos que nem sempre na vida tudo dá certo. Quando a gente não acerta de primeira, a gente tem a oportunidade de rever onde a gente errou. E esse andamento, então, tem que ser revisto e tem que ser refeito, né? Então, o tempo todo aí, eduquem os filhos de vocês, primeiro, para a autonomia, tá? Serem sujeitos autônomos. Eu não quero, assim, né, me deparar com crianças de 10 anos de idade, 11 anos de idade, que a mãe está cortando o bife para a criança comer, porque senão ela não come, ou então pondo a comida da criança no prato e quase dando na boca da criança. Então, é uma situação que eu acho que é muito inadequada. Uma criança tem que ter autonomia, ela tem que compreender, né? Ela tem que participar, inclusive. Então, não acho ruim, não, que vocês aí pensem em tarefas domésticas e incluam crianças, né, os filhos de vocês, porque as crianças podem colaborar. Existe aí um quadro de atividades que a criança pode fazer muito bem. Se é o domínio dela o quarto, tem que estar organizado. Como que é esse organizado? Tem que estar limpo, a cama tem que estar arrumada, tenho que passar uma vassoura nesse quarto, eu tenho que tirar um lixinho nesse quarto se tiver. Então é o seu domínio. Você tem esse domínio aqui para você fazer basicamente o que quer, mas tem que deixar ele organizado, tá bom? Então cuidado com os elementos distratores aí. Vamos dar mais uma olhada aqui e falar um pouquinho sobre aprendizagem. Mas antes quero ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Vamos dar uma olhada lá no chat para a gente ver. Ainda não, né? Ok, Vanessa falou para mim que não tem nenhuma pergunta no chat. Então eu vou dar uma adiantadinha para a aprendizagem. Eu gosto muito dessa imagem que eu escolhi. Estão vendo essa imagem que eu escolhi? A gente vê duas dimensões na imagem. Uma dimensão onde as crianças estão sentadas, aparentemente estudando um pouquinho sobre geografia, estão conversando, né? Aqui a gente tem a figura de uma professora junto com as crianças. Aí no mesmo ambiente nós temos uma professora também ensinando ali matemática na lousa para a criança. Então aqui, quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala nessas dimensões. Eu já vou traduzir para vocês o que é uma dimensão de aprendizagem. Então pensem, o ambiente ele possibilita a aprendizagem. Já falamos sobre isso, correto? Perfeito. Então vamos lá. Eu fui ao supermercado. É um local de aprendizagem? Sim, tremendo. Para quem? Para todo mundo, para o pai, para a mãe, para a criança. Eu fui a uma feira, né, pública. É um local de aprendizagem? Sim, tremendo. Para as crianças, para todo mundo que vai à feira. Ali eu posso falar de comportamento social, ali eu posso falar de matemática, ali eu posso falar de planejamento, ali eu posso falar, por exemplo, sobre até segurança. Tudo isso e tudo que acontece na nossa vida precisa ser aprendido ou ser levado, né, como uma situação de aprendizagem, tá? E dentro da sala de aula, essas pessoas aqui que vocês conhecem muito bem, que somos nós, né, professores, ó, nós criamos situações de aprendizagem. Nossa, que delícia falar sobre criar situação de aprendizagem. Eu adoro, 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 adoro assim quando o meu aluno faz uma pergunta para mim, mas por que, professor, que é assim? Ali eu estou vendo que tem uma situação de aprendizagem. Tá? Então, meu aluno está interessado no tema, ele está afim de aprender, e eu vou aproveitar a pergunta dele e vou fazer uma explicação assim tremenda. Vou usar todos os recursos que eu tenho, seja lousa, seja, né, slide, etc.
Então, estou aproveitando a minha situação de aprendizagem. E vocês, pais e mães, né? Quando é que eu vou aproveitar a minha situação de aprendizagem? Quando a criança, do nada, pergunta para vocês assim, pai, por que o céu é azul? Mãe, por que a pasta de dente custa R$ 2,75? Né? Por que o preço da carne está tão caro, por exemplo? Então aproveitem os momentos de situação de aprendizagem, de dúvida da criança, para poder contextualizar um ensinamento que a escola talvez não consiga dar para o teu filho, que é um conhecimento de vida, tá? Então, não pensem vocês, por não ter um diploma de graduação, que vocês não são professores. Os melhores professores do mundo, primeiro é a mãe, segundo é o pai. Ou o pai ou a mãe, independente da ordem, né? Tem famílias que eu não tenho mães, eu tenho pais, eu tenho tios, eu tenho avós. Mas a primeira pessoa que você aprende as coisas da vida, geralmente é com a tua mãe ou com o teu pai. Então vocês são grandes professores, porque vocês preparam para a vida. Então aproveitem esse momento aí onde a criança fez a pergunta e vamos lá, uma situação de aprendizagem. Vou explicar para o meu filho aqui com esse bolo que a gente comprou na padaria, como aprender um pouquinho de números decimais, por exemplo, né? Fração, vamos lá, vou ensinar você, olha só, a gente vai dividir o bolo no meio, né? E vou tirar uma parte desse bolo. E daí você ensina seu filho, aproveita a situação de aprendizagem, né? Perguntou, leva como situação de aprendizagem. Aí as dicas que eu trouxe aqui para vocês é assim. Primeiro, descubra o canal de aprendizagem do seu filho. Toda criança tem um canal de aprendizagem. A criança ela tem assim uma coisa, tem criança que gosta de ficar olhando o que o pai e a mãe estão fazendo. Então ele está aprendendo visualmente. Ele está olhando para você ali cortando um cheiro verde na cozinha e está aprendendo a cortar o cheiro verde. Aí o teu filho está ouvindo uma conversa, ele está aprendendo. Ou então teu filho está olhando, né, o pai mexendo lá no carro e o pai já está ensinando para o filho, ó, isso daqui é um reservatório de água, tem que ter água aqui dentro e tem que olhar pelo menos 2 vezes por semana, coisa do tipo, né? Então aprenda o canal de aprendizagem do seu filho. Toda criança tem um canal de aprendizagem, é importante conhecer esse canal e fazer muito uso dele, tá? Depois, estimule a aprendizagem através de desafios e competições. Quem nunca na sua vida, né, de criança, adolescente, não teve aquele tio, aquela tia, aquele irmão mais velho que fez um desafio para você? Ah, não sei o que, vamos contar quantos não sei o que tem o número 2, sabe? Ou então uma competição, quem sabe mais capitais do Brasil, da região não sei o que, Sudeste. Crie esses desafios. Estimule a criança a ser desafiada, né? E a ser competitiva. Não está errado. Não são 2 características ruins, não. Crianças desafiadoras e competidoras são líderes natos. As crianças têm liderança e exercem muito a liderança. Claro que aí você vai ensinar respeito também para o teu filho, né? Temos uma pergunta aí? Não? Ok. Então temos aqui também uma terceira dica. Aí eu falo de experiência para vocês. Então toda experiência é uma situação de aprendizagem. Até já comentei. Ir ao supermercado é uma situação de aprendizagem. Ir a uma feira é uma situação de aprendizagem. Sabe uma situação de aprendizagem difícil? Vou dizer para vocês. Levar uma criança num funeral é uma situação de aprendizagem muito difícil. Eu sei disso porque quando eu fiz 11 anos de idade eu perdi meu pai. E eu nunca tinha ido a um funeral. Eu fui a um funeral pela primeira vez para velar o meu pai, né? Então, essa situação de aprendizagem para mim, ela não foi traumática. Mas eu tive nesse dia excelentes conduções, né, por parte de familiares. Eles me explicaram o que tinha acontecido, né? Eu perdi meu pai com 11 anos, indo para 12. Então, foi muito importante nesse dia ter o apoio, eu me senti apoiado. Inclusive, uma das pessoas da minha família chegou para mim e falou assim, você precisa chorar. Por quê? Porque você está perdendo uma pessoa. Então, para mim, foi muito importante. Parece que eu me senti assim, com a permissão de chorar. Até então, eu não havia chorado. E foi uma situação de aprendizagem que hoje eu falo para vocês muito significativa, né? Não foi traumática, ainda bem, ela foi bem conduzida. Então, pensem nas experiências e no que você está levando para o teu filho como situação de aprendizagem. Uma caminhada é uma situação de aprendizagem.
Então, eu estou saindo de manhã com o meu filho, com a minha filha, vamos fazer uma caminhada. Vamos pensar na distância, vamos pensar na velocidade, vamos pensar no trajeto, na segurança envolvida nessa caminhada, nos sinais de trânsito, os sinais para o pedestre, ou seja, tudo isso é situação de aprendizagem, tá? Por que tudo isso é muito importante? Para que a gente chegue, né, nessa máxima. Aprendizagem gera autonomia. Uma vez que você ensina seu filho a refogar um arroz, a, não sei, de repente adiantar alguma coisa na sua casa, ele tem autonomia para a vida. Um grande desafio é criar crianças emocionalmente inteligentes e autônomas. O que é uma criança emocionalmente inteligente? Uma criança que sabe quando perde, que sabe ganhar, que sabe perder, que sabe dividir. Aí a gente está falando de crianças emocionalmente inteligentes. Seu filho não vai fazer birra porque ele perdeu. Não, você vai lá, né, e ensina para ele. Filho, é um jogo. Tem perdedor e tem ganhador. Você vai ter uma outra oportunidade para poder exercer a sua competição. Então, eu defendo muito essa máxima. Aprendizagem gera autonomia. E um outro detalhe é, aprender algo novo é muito divertido. Nossa, é uma delícia aprender uma coisa nova. Não tinha ideia que funcionava desse jeito. Agora eu já tenho, não vou mais passar aperto, né? Então, na vida, a gente precisa o tempo todo pensar nessas duas dimensões. Autonomia, né? E situações de aprendizagem. Eu vou evoluir aqui, então, para o próximo slide. Vamos ver o que a gente tem aqui. E chegamos, então, finalmente no descanso, tá? Então, deixa eu só dar uma olhada. A gente já está na opçãozinha do descanso. Então, quando a gente chega no descanso, dentro da rotina, a gente vai pensar assim, por que, Rogério, que eu tenho que fazer descansos e pausas necessárias? Primeiro, para assimilar esses novos conhecimentos. Se eu não faço um descanso, se eu não tento dar uma relaxada, uma espairecida, eu não assimilo esse novo conhecimento. Eu não vou pôr ele em prática. Porque a aprendizagem é assim, pessoal. Eu preciso pôr em prática o que eu aprendi. Eu preciso buscar aquele conhecimento e emanar numa atividade, tá? O corpo também, né? A gente está falando da parte física, ele precisa restabelecer o conforto, mudar a posição, relaxar. Você precisa levantar, esticar. Então a criança está um tempinho sentada. Não é legal. Então, o descanso também vai contribuir, obviamente, para a felicidade e vai trazer na criança e no adulto a sensação de dever cumprido. A criança vai olhar e vai falar, eu cumpri, mãe, pai, já terminei minha tarefa, estou contente, vou fazer minha pausa, meu descanso agora. Geralmente o descanso é seguido de um lanche, né? Não à toa, na escola a gente tem a hora do intervalo, onde a criança faz uma pausa, faz o lanche, vai para o banheiro, bebe água e volta a estudar. É tudo pensado para que haja um momento de assimilação e acomodação desses novos conhecimentos, tá? Então, trabalhem bem com o descanso, tá? Eu vou ouvir a dúvida da Ana aqui. Acho que todos os pais tinham que ver essas aulas. Estou aprendendo bastante. Agora é só colocar em prática. Que legal, Ana Carla. Que delícia. Vai ficar gravado, esses pais podem vir depois poder dar uma olhada, né? Então vai ficar gravado aí. Eu acho que sim, viu, Ana? Tivemos 85 visualizações na primeira. Vanessa falando que nós tivemos 85 visualizações na primeira aula. E desejo que tenhamos mais, né? O dobro até nessa segunda aula aqui. Então, eu queria muito que os pais estivessem aqui presentes. O meu desejo é ir até a escola. Eu vou até a escola para poder fazer algo para vocês aí presencialmente. Eu já até me comprometi aqui com a Vanessa, né, e com o diretor da escola em estar aí na escola e ser parceiro de vocês também, tá bom? Então, fico muito feliz aí com o feedback. Então, estimulem o descanso e pensem no descanso dentro da rotina, tá? Aí eu trouxe para vocês, legal, a gente aqui então vai olhar rotina, propriamente dito, tá bom? Essas rotinas que vocês estão observando são rotinas que eu peguei que vocês podem implementar em casa. A primeira delas, a rotina está dividida por períodos do dia, manhã, tarde e noite. Vejam que essa rotina, assim, quais os recursos que eu tenho, Rogério? Cartolina, vamos usar cartolina. Eu tenho papel cartão, pode usar. Tenho papel pardo, pode usar. Rogério, eu prefiro comprar uma rotina. Eu sei que tem uma rotina que vende lá numa lojinha de R$1,99, coisa do tipo, que eu acho que vai ser ótimo. Seria essa daqui, ó. Essa é uma rotina que é vendida nessas lojinhas. Aqui ela já é um pouquinho melhor, porque ela tem os mesmos períodos manhã, tarde e noite,
mas ela tem os dias da semana, ó, tá vendo? Ó, de segunda a domingo. Então, comparando a primeira com a segunda, legal, Francisca, tá aprendendo bastante? Bem-vinda, viu, Francisca Feitosa? Bem-vinda mesmo. Então, aí essa segunda rotina, ela tem os dias ali estabelecidos. E estão vendo que parece que ela é imã, né? Então, você cola, né, as atividadezinhas, você fixa a atividadezinha e o que a criança vai realizar em cada dia, tá bom? É bem tranquilo também. Aí a terceira rotina é a rotina que geralmente assim 95% dos pais gostam, é a da cartolina. O pai dividiu, né, ou a mãe dividiu aqui em dias da semana, né, colocou o nominho do filho lá em cima e deixou espacinho para poder colar ou escrever, tá? Eu acho que é legal a gente escrever porque depois você pode apagar a rotina. Essas rotinas, elas devem estar fixadas no ambiente onde a criança passa, onde todo mundo passa. Geralmente cozinha. Cozinha, corredor, o quarto da criança. Vejam que aqui a gente está falando de rotina de estudo, tá bom? Aqui também eu coloquei para vocês que gostam de aplicativos e que têm mais facilidade, vocês podem visitar esse site aqui. Depois eu vou mandar os slides para Vanessa, tá? Ela vai compartilhar com vocês no grupo de pai. Aí vocês têm acesso a esse site aqui. Ele traz para vocês 7 aplicativos para organizar os seus estudos. Quem tem facilidade e gosta e quer usar aplicativo, fica aí uma dica para vocês depois observarem esses aplicativos e implementar ainda mais a sua rotina de estudos e trabalho, tá bom? Fica a dica e depois eu mando para a Vanessa os 2 tópicos ali. Bom, aqui eu coloquei de novo o convite, só para a gente se lembrar. Encontro do dia 16, ele já foi realizado, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, não era para ter aparecido isso agora, mas vamos voltar ali. O encontro do dia 16, ele foi realizado. Então, esse encontro aqui está disponível, o pai, a mãe, né? Todo mundo pode ir lá de novo e poder dar uma olhada. Imagina, Rose. Prazer, viu? Aí o encontro do dia 19, que foi hoje, a gente está finalizando ele. E a gente vai se ver de novo quando? Sexta, nosso último encontro, tá? Dia 23 aí do 4, sexta-feira, no mesmo horário. Que horário, Rogério? Das 11 ao meio-dia. E eu vou esperar vocês de novo na sexta-feira nesse horário, para daí a gente falar, pessoal, do último tópico. Aí vocês vão implementar. Cláudia, obrigado também, viu? Caroline, né, Xavier? Obrigado, viu, Caroline? Super bacana. Pelo menos assim conseguimos ajudar nossos filhos. Isso, a ideia é essa mesmo, viu? E levar autonomia para eles, viu? Paulo Rodrigues, bom dia, estou gostando do curso. Que legal, Paulo. Seja bem-vindo, tá? Esteja conosco na próxima sexta também, viu? Rayane, obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela consideração aí, tá? Aí eu espero vocês então para sexta que vem, nesse horário das 11 ao meio-dia. Eu estou aqui para falar do último tópico para vocês, para, né, a gente fechar esse nosso encontro com chave de ouro e ver aí o que a gente aprendeu nesses 3 encontros, nesses últimos momentos aí da nossa discussão. Agradeço muito a vocês, muito obrigado, tá? E eu vejo vocês aí no próximo encontro. Eu vou aqui ativar a minha câmera para a gente poder dar um último tchau, né? A gente não ativou no início, então vou ativar a minha câmera aqui, vou descartar essas. E se falar, né? Espera só um pouquinho aí, pessoal.